aventurinhas, tudo bem com vocês? Hoje a gente decidiu, como vocês viram ali no título do texto, né? A gente decidiu trazer esse vídeo para realmente explicar um pouquinho mais o porquê que a gente decidiu se mudar de Curitiba. E é um pouco diferente dos outros conteúdos que a gente tem trazido, que a gente quer trazer para cá também. Mas a gente decidiu contar para realmente vocês entenderem. A gente tá aqui, ó, junto nessa, entendeu? Vamos começar há um ano atrás, quando a gente ainda morava lá em Balneário Camboriú. A gente se mudou, pra quem não sabe, né? A gente se mudou pra cá, pra Curitiba, dia 5 de outubro do ano passado. E antes a gente se mudar, quando a gente decidiu se mudar pra cá, a gente já tava, na verdade, desde o começo do ano, cozinhando a ideia, porque a gente queria muito vir pra uma cidade diferente e ter essa experiência de morar numa cidade diferente, e a cidade que a gente mais gosta, né, depois de Balneário, que é uma cidade que a gente gosta muito, Balneário tá, tipo, no nosso coração, é Curitiba. A gente tinha muita curiosidade de morar aqui, de ver como que era, a gente acha muito linda essa cidade, e, enfim, a gente queria ter essa experiência de fotografar e de morar aqui, né? E aí a gente decidiu se mudar, só que quando a gente decidiu se mudar, a gente falou, beleza, vamos ficar um ano lá, que é geralmente o tempo de contrato de um aluguel, né? E vamos ficar um ano lá pra gente ver se a gente curte ou se a gente decidir voltar pra Balneário. Dos frigir dos ovos, a gente gostou muito, sim, a gente ama muito essa cidade, uma cidade maravilhosa pra morar, tem muita possibilidade, é uma cidade grande, ao mesmo tempo ela tem essa sensação de pequena, porque você tem os pequenos bairros aqui, né, tipo o nosso bairro que a gente mora é um bairro que tem tudo no bairro, então tu consegue se virar aqui, tu consegue fazer tudo. Esses dias mesmo a gente teve que resolver umas papeladas pra mudança, a gente fez tudo dentro do bairro, tinha tudo que a gente precisava. Então, se você acha que Curitiba é uma cidade grande, daquele meio caótica, assim, ela não é. Ela é realmente uma cidade muito boa para se morar, porque tem esses bairros que criam essa sensação de cidade pequena. Só que faz mais ou menos umas 2, 3 semanas, que a gente começou a pensar sobre a possibilidade de voltar. E uma das coisas que mais pesou pra gente, que pra gente, a gente sempre colocou como uma prioridade, desde que a gente casou, a gente falou, vamos utilizar os nossos recursos e as coisas que a gente, o tempo que a gente tem, focando em pessoas. A gente sempre falou isso e é algo que a gente constantemente fica se lembrando disso, porque é muito fácil a gente acabar direcionando o nosso tempo e nosso dinheiro para coisas que são fúteis, superficiais, ou às vezes para coisas mesmo e não para pessoas. E a gente acredita que o nosso tempo e nosso dinheiro deve ser focado para isso, para pessoas, sabe? E pessoas que a gente fala, tanto os nossos clientes quanto os nossos pais, a nossa família, os nossos amigos, a nossa igreja. Então a gente começou a pesar pra gente isso. A gente tem um grupo de amigos lá em Balneário que a gente ama muito e a gente tava sentindo falta deles. A nossa igreja, aqui a gente acabou não conseguindo se inserir numa igreja em um ano. Claro que se a gente ficasse mais tempo, a gente ia conseguir se adaptar, a gente ia conseguir se inserir sem problema nenhum, porque não é o fim do mundo, a gente consegue fazer isso, né? Só que a gente começou a ver como a gente ainda tinha uma vida muito boa lá e que a gente sentia falta disso. E aí, claro, também os nossos pais moram lá, né, mais pertinho de Balneário, então pra gente fazia muito sentido voltar colocando esses pontos, né? Só que não seria o suficiente apenas isso, né? Porque tem a questão financeira também, que a gente tinha que colocar na balança e ver se valia a pena voltar ou não, né? E no fim das contas, valia a pena voltar. Porque fazendo os números, as contas, enfim, que não compensa trazer pra cá, né? A gente viu que a gente continuava fechando muito mais lá do que aqui, então a gente ia ter que viajar bastante pra lá ano que vem. A gente vai ter que viajar depois pra cá também, mas vai ser muito menos do que pra lá. A gente é mais conhecido lá. Claro que a mesma coisa, se a gente ficasse aqui, a gente ia acabar se adaptando nessa área do mercado também, mas a gente viu que realmente a maior parte dos pontos eram favoráveis, né? Pra gente voltar pro Balneário. Então, essas coisinhas assim começou a vir na mente, a gente começou a ver que realmente ia ser gostoso. Assim como seria bom a gente continuar morando aqui, seria bacana, a gente ia ter muitas experiências legais aqui, também vai ser bom a gente voltar. Então a gente só colocou na balança e viu que não, realmente vamos voltar pro Balneário. E foi uma decisão que a gente tomou juntos e a gente orou sobre isso. E aí a gente começou a procurar os apartamentos. E aí foi tudo muito rápido, porque imagina que a gente decidiu se mudar faz 2 semanas. E essa é a loucura do rolê.
E a gente conta pras pessoas, as pessoas ficam, meu Deus, vocês são doidos. E realmente a gente falou, meu Deus, a gente é doido. Porque faz 2 semanas, mais ou menos, 2, 3 semanas que a gente decidiu se mudar. E eu comecei a procurar apartamento. Eu sou meio agoniada pra ver as coisas prontas. Eu sou muito executora, então eu gosto de ver as coisas prontas. O Natan não. O Natan ele já vai deixando devagarzinho, né? E ele não tem tanto problema com isso. E aí eu comecei a procurar apartamento. A gente achou um apartamento essa semana. A gente achou o apartamento e a gente decidiu fechar o apartamento. Só que a gente viu que se a gente fechasse esse apartamento, a gente ia ter que pagar o aluguel, geralmente é assim, né? Tu paga um aluguel adiantado. E aí a gente ia ter que pagar o aluguel desse mês também, em outubro. Se a gente fosse se mudar só em outubro, a gente ia ter que pagar o aluguel daqui e pagar o aluguel de lá. Então a gente ia ter 2 gastos, né? Que seria ali em dobro, né? E ainda assim, a gente também vai ter casamento em outubro pra lá, pra Balneário, a gente vai ter que ir lá pra votar, enfim, muitas coisinhas assim que a gente viu que ia ter um gasto maior se a gente ficasse aqui. Então a gente falou assim, realmente a gente vai ter que se mudar essa semana. Então a gente, na segunda-feira, a gente conseguiu fechar o apartamento e a gente vai se mudar na sexta, na mesma semana. Então a casa aqui tá uma depósito de caixas. A gente tá realmente já organizando tudo, tentando deixar o máximo adiantado as coisas. E aí eu só parei pra gravar esse vídeo mesmo, pra contar pra vocês. E agora a gente vai se mudar pro Balneário. E a gente tá bem feliz. Eu particularmente, estou muito animada, porque eu amo muito aquela cidade. E eu acho que uma das coisas que mais pegou pra mim é que eu não tinha desapegado da cidade. Sabe quando as pessoas se mudam e meio que tipo, beleza, aquela fase já passou? Pra mim não tinha passado ainda. Eu ainda era muito apegada a Balneário e a gente tem um carinho muito grande por aquela cidade, né? Então eu vivi lá desde os 6 anos, eu desde os 14. Então a gente tem um carinho muito grande pela cidade, pela igreja, pelos amigos que a gente tem lá, que já são amigos de anos. Então, pra gente fazia muito sentido voltar. Uma das coisas que a gente queria deixar como lição nesse vídeo, que pra gente é um lema de vida, foque em pessoas, foque nisso pra sua vida, assim, porque a gente já viu muitas histórias de pessoas que acabaram focando em coisas e focando em carreira, enfim, não que você não tenha que focar nisso, mas preste atenção nisso, dê valor para as pessoas que estão à sua volta, faça escolhas que valorizem as pessoas que estão à sua volta, porque a vida fica muito mais feliz assim. Realmente é algo que a gente preza muito e que a gente sempre fala para as pessoas como conselho, assim, sabe? Porque, né, a gente tem 24, 22 anos, então a gente pode dar muito conselho, né, que nós somos anciões, né? Enfim, mas a gente dá esse conselho mesmo sendo novo mesmo, a gente já quer levar isso pra vida pra cometer os menos erros possível, assim, né? Menos erros possíveis. Enfim, gente, se você acha a gente maluco, pode comentar aqui. Se você não acha, fala, cara, vocês são muito corajosos, pode comentar aqui também. E a gente vai trazendo mais vídeos aqui pra vocês. Um beijo.